Vamos ver o texto, vai ser colocado, aí os irmãos podem acompanhar. Eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Sabe uma coisa que Deus está procurando? Deus está procurando pessoas que se preocupem com seus familiares. Nesse texto, é um texto lá em Israel. Deus, o povo de Israel se afastou muito do Senhor e Deus ia trazer um tratamento a esse povo, mas Deus estava procurando alguém que pudesse se levantar e pudesse orar e pudesse fechar a brecha e pudesse interceder para aquele povo, mas Deus não encontrou ninguém. Então, quando a gente fala que eu fui encontrado, você tem que entender que esse encontro que você teve com Jesus, essa oportunidade de você já ter sido salvo, e você sabe no seu coração que um dia vai morar no céu, as coisas não param aí. Deus está sempre buscando pessoas, nesse encontro que teve, nesse trazer desse ambiente de relacionamento, Deus também procura pessoas que queiram interceder pelos seus familiares. Às vezes, dentro da nossa família, foi liberada uma palavra de maldição. E como é isso? Pastor, me explica um pouco isso, porque alguns falam que não há maldição, outros falam que há maldição, outros dizem que quando a gente vem para Jesus Cristo, as maldições elas não nos acompanham, mas o que eu quero mostrar a você, que o inimigo ele trabalha através de legalidades, isso não muda, mesmo que você tenha tido uma nova vida, a gente tem que sempre estar cuidando com as palavras que são liberadas contra nós. A favor de nós são coisas de boas, glória a Deus, eu recebo, mas são coisas que são contrárias, eu repreendo em nome de Jesus, eu não aceito. Então, quando Deus está procurando alguém que interceda, está vendo que os problemas estão acontecendo, a gente precisa ter cuidado. Se a gente sabe que o mundo espiritual ele trabalha com legalidade ou alianças ou entregas, então a gente precisa entender isso. Às vezes as famílias ela libera uma palavra e a gente que é pastor, às vezes tem entendimento e tenta orientar as pessoas, porque ela diz, pastor, depois que aconteceu isso, depois que essa palavra foi liberada, as coisas desandaram. E aí, por que você não repreendeu? Não é Deus está procurando alguém que esteja na brecha, alguém que esteja atento. Se você for encontrado, uma das características para aqueles que foram encontrados é relacionamento, mas também atenção. Porque eu lembro que, eu quero contar esse texto, às vezes conto, mas você pode ser também microempresário, eu fui microempresário, e às vezes o microempresário, o empreendedor, passa por muitas lutas, passa por muitas dificuldades, e eu estava com a minha empresa aqui no Rio, e eu lembro que naquelas dificuldades que eu estava com 2 funcionários, entrou alguém na loja e liberou uma palavra alta no meio da loja e disse algo assim, essa loja está uma bagunça, não consigo nada. E a gente estava numa luta, sabe quando você passa uma luta e fica tenso? E aquela pessoa, e eu na hora, entendendo a palavra, eu falei, eu estava sentado no computador, que a nossa firma era de design, e eu olhei para aquela senhora e falei assim, está repreendido em nome de Jesus a tua palavra. Todo mundo se assustou, as pessoas se assustaram, mas eu não deixei que aquela palavra entrasse na minha... Porque você imagina, já está com luta, e você aceita uma palavra, então você tem que ter cuidado, por isso o Senhor está assim, eu estou procurando naqueles que estão perdidos nesse assunto, aqueles que não estão entendendo esse assunto, porque se vocês foram achados, entenda que aquele que foi achado, com relacionamento, começa a ter uma atenção maior. Então não vai deixar que nenhum mal chegue à sua tenda. Senhor, eu estou no esconderijo, mas nenhum mal chegará à minha tenda, por quê? Porque eu estou num relacionamento do esconderijo. Eu estou lá dentro. Então no relacionamento com Deus, Deus está esperando que eu tenha uma posição. Então por isso a gente fala, nos meus filhos ninguém toca. Então, quando você fala isso, as pessoas falam assim, está falando para falar. Não estou falando para falar. Eu estou dizendo que eu creio e estou dizendo ao mundo espiritual, estou dizendo os problemas, que ao meu filho, ninguém toca. Na minha esposa, ninguém toca. Na minha casa, ninguém entra se não for presença de Deus. Então, Deus espera. Mas, pastor, e quando acontece? Então Deus está falando o seguinte, se aconteceu, como foi nesse texto aqui, depois você pode buscar lá em Ezequiel, se acontecer como aconteceu com Israel,
Deus está falando assim, eu estou procurando alguém. Então está acontecendo. Então agora tem que deixar para lá? Não tem que deixar para lá, não. Coloca joelho no chão, começa a orar, chama a presença de Deus. Senhor, estou em guerra. Você tem que declarar guerra. Mas eu não estou sozinho. Eu não estou sozinha nessa guerra. Porque eu estou num ambiente de relacionamento. Então eu declaro que se a minha filha, se o meu filho, se o meu marido, se a minha casa, ela foi enlaçado pelo laço do passarinheiro, hoje vai ser cortado esse laço. É uma determinação, meu irmão. É uma determinação. É fé. E aí você vai ficar nessa luta, nessa busca, até que a resposta chegue. Por isso Deus está procurando pessoas que foram encontradas, que possam estar na brecha. Deus quer encontrar aqueles que o adoram em espírito e verdade. Está em João 4, 21 a 24. E aí a gente vai ver que não depende do lugar, não depende da circunstância, mas de uma relação genuína com Ele. Não depende do lugar. Essa senhora estava, a Pai de Deus disse que essa senhora estava buscando água, num horário muito difícil, provavelmente meio-dia, horário que as pessoas não pegavam água, até porque o calor era muito grande, mas porque muitas pessoas não pegavam nesse horário, essa senhora, por aquela dificuldade que ela passava, as questões emocionais, ela foi buscar, mas Jesus a encontrou. Jesus foi encontrar, havia alguém perdido, Jesus foi encontrá-la. E teve um papo muito interessante, com uma certa assim, resistência por causa da cultura, por causa das regiões diferentes, ela sendo samaritana, mas ela conseguiu, Jesus foi falando com ela e foi mostrando que ele era o Messias, era o Cristo, mas já chegou uma hora e disse, olha, eu estou procurando, porque ela queria saber onde ia adorar, se era aqui na região dela ou na região de Jerusalém. Ela disse, olha, chegou o momento que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito, em verdade. Mas eu quero ler esse texto que você consegue colocar aí, para você poder acompanhar comigo. É João 21. Olha aqui como a palavra diz. Mulher, creia-me, que a hora vem e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vamos seguir. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem. E agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque o Pai, o quê? Procura a tais que assim adorem. Deus está procurando pessoas que o adorem. Olha, eu creio que nessa manhã tem muitos adoradores aqui. Que Deus já te encontrou, amém? Fala para o seu irmão, Deus já te encontrou, meu irmão. Deus já me encontrou. Glória a Deus, que coisa boa, coisa boa. E aquela mulher foi tão impactada que ela foi evangelizar. Ela foi evangelizar. Deus procura homens e mulheres que tenham fé perseverante. Deus procura essas pessoas. Em Lucas 18, 8, fala de uma mulher, e a gente vai fazendo essas observações, eu dou a referência, você anota, depois pode, ou assiste depois na nossa plataforma, e aproveite, se inscreva, compartilhe. Amém? Ative o sininho. Então, em Lucas 18, no versículo 8b, fala de uma mulher que estava passando uma luta muito grande. E ela começa, eu vou colocar lá que tem uma parte que vai ser muito importante nós lermos, Lucas 18. E aí essa senhora, nós vamos ler a texto, eu vou explicar, só vou ler uma porção ali no finalzinho. E aí ela começa a ter um problema e ela quer ser solução, o problema dela está a questão até de justiça, e ela busca a justiça humana e ela bate a porta daquele juiz, ela não é atendida, e a palavra de Deus diz que ela começa a ter uma perseverança, ela é determinada. Olha, eu vou falar essa palavra para você guardar, ela é determinada. Seja determinado naquilo que você precisa. Para de desistir das coisas, amado. Para de parar no meio do caminho. Para de começar e não terminar. E ela é determinada, ela começou e a palavra de Deus diz que aquele juiz começou a ficar até aborrecido.
Ela era tão determinada que ela estava nem aí se o juiz estava aborrecido. Ela queria a resposta dela. E a palavra de Deus diz que por causa dessa determinação, dessa perseverança, aquele homem, para não ser mais chateado, resolveu o problema dela. E a palavra de Deus diz, acaso, olha o versículo 6, aí vamos aí até o 8, do 18, 6, diz, e o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará? Porque ele diz aqui, o juiz injusto, porque no versículo anterior ele diz assim, para não ser aborrecido, eu vou resolver o problema dessa mulher. E aqui a palavra de Deus diz, o Senhor continuou, ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhe digo, ele fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Sabe o que Deus está procurando? Aqueles, se forem encontrados, que sejam perseverantes. Amados, você tem todo um trajeto no ano de 2025. Você não pode desistir. Você não pode desanimar. Você tem que ser determinado. Você dizer, Senhor, que nessa manhã tu me dê força. Persevere. Porque às vezes nós falamos que a porta vai se abrir e nós paramos pela minha primeira dificuldade. Aquela senhora teve várias dificuldades e ela não parou. E Deus disse, será que quando o Filho do Homem vier encontrar fé na terra? Não, ele vai encontrar, porque nós estaremos buscando no Senhor, amém? Deus não quer encontrar um ambiente sem fé. Deus está dizendo, se você for encontrado, eu vou achar em você pessoas determinadas que vão bater a porta, vão buscar até achar e vão pedir até receber. Amém? Glória a Deus. Não fomos nós que encontramos a Cristo, não fomos nós. Foi Cristo que nos encontrou. Nós é que estávamos perdidos, ele não. Não foi você que encontrou Cristo. Às vezes, eu encontrei Jesus. Não, foi ele que te encontrou. A palavra de Deus diz que o amor de Deus nos constrange, porque ele nos amou primeiro. O amor dele está... O Isaac nasceu há 2 dias, o amor de Deus se assata sobre Isaac. Aquelas outras crianças que vão nascer, e as pessoas que estão na terra, aqueles que ainda vão existir, Deus amou a todos. Por isso esse amor dele nos constrange. Então não foi, eu encontrei Jesus, e eu quero dizer uma coisa, a gente não oferece Jesus como fosse algo, uma mercadoria. A gente fala, o amor de Deus é grande para você. Se você está aqui nessa manhã e não entregou ainda a sua vida para Jesus, ele te ama. Ele quer que você volte para o ambiente de glória, ambiente de fé, um ambiente de salvação, porque não há outro caminho. Não há outro resultado a não ser em Jesus Cristo. Por isso que você, por mais que você se sinta bem, e Deus quer que você se sinta bem, Deus não quer que você venha para Jesus todo quebrado, todo arrebentado, não. Deus quer que você venha pelo entendimento, pela consciência desse amor, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Então é muito importante nós entendermos isso. Ele nos encontrou. Aquilo que ele fez na cruz, ele fez por toda a humanidade em amor. E você faz parte disso. Nós fazemos parte disso, amém? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então isso está em Efésios 2:1. Nós estávamos mortos. Nós estávamos separados. Nós estávamos perdidos. Por isso nós estávamos perdidos. Por isso nós estamos perdidos. Aí a pessoa fala, não, eu estou achado, eu estou encontrado, eu sei quem sou. Não, mas sem Jesus você está perdido. Sabe por quê? Porque só Jesus pode te colocar no ambiente novamente com Deus. As suas obras não vão te ajudar. Nossas obras, a nossa bondade, nós temos que ser bons. Nós temos que fazer boa obra, faz parte do Evangelho. Mas isso não nos leva à condição de estarmos salvos. A condição de estarmos salvos está através de Jesus Cristo. Porque ele veio buscar aquele que havia, salvar aquele que estava perdido. Amém? Quando Jesus nos encontra, ele transforma nossas vidas. Aos olhos do mundo parece que não há esperança. Então, às vezes, as pessoas acham assim, não há jeito. Às vezes a gente olha para uma pessoa e diz assim, não tem jeito, esse aí não tem jeito não. Pau que nasce torto, faz direita, morre torto, né? Acabou, não tem jeito. Mas não é assim com Deus. Deus endireita qualquer situação. Às vezes você está olhando, olha, esse familiar, essa pessoa, Jesus salvou você. Fala para o seu irmão, Jesus salvou você. Fala para ele. E a gente não era fácil, né? Vocês são sinceros. A gente não é fácil, né? Se não fosse Jesus na nossa vida, a gente não sabe não, meu irmão. Só Deus.
Se não fosse Jesus na nossa vida, a gente estava lutando telequete até hoje. Alguns conhecem esse testemunho meu, né? De sair pulando em cima dos outros para brigar. Eu era assim. Mas, pastor, eu era assim. Imagina eu hoje pulando em cima das pessoas, ia apanhar pra caramba aí. Ia chegar e todo, o que houve, amor? Foi uma daquelas puladas que eu dei cá na rua. Quebrar, tudo quebrado. Mas graças a Deus, Jesus vai mudando a gente por dentro. Porque sempre tem algo que Deus precisa mudar da gente, amém? Fala para o Senhor, fica à vontade, Senhor, pode trabalhar na minha vida. Fala para ele aí, pode trabalhar. Eu fui encontrado, amém? Aos olhos do mundo parece que não há esperança nem solução, mas para Deus não há caso impossível. Não há caso impossível. Se houve, como eu falei, se houve alguma maldição, se houve uma atitude que a pessoa está fazendo, às vezes as pessoas fazem coisas, até não gostaria de fazer, mas fazem porque elas foram provocadas. Você sabia disso? Elas foram provocadas. Não vai acontecer isso, ou você não vai fazer isso. O não é um problema muito grande na nossa mente, você sabia disso? O não, falou não, aí você vai fazer. Então, a gente precisa entender que às vezes nós estamos numa situação que gostaríamos de sair dela. Nós gostaríamos de ter uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida regrada, né? Às vezes está isso no coração das pessoas. Às vezes as pessoas gostariam de ter calma, às vezes a pessoa gostaria de guardar o seu corpo, tantas coisas, mas por que às vezes isso não aconteceu? Porque houve, como eu disse anteriormente, houve uma palavra, aquilo foi recebido, e quando foi recebido, o inimigo aproveitou, a mente trabalhou e ela entrou naquela questão. A questão que, quando olhamos, nós não gostaríamos que a pessoa passasse por aquilo. E às vezes ela lá dentro dela também não gostaria. Aparentemente, a palavra de Deus diz que é uma satisfação natural. Deixa eu explicar alguma coisa para os irmãos. A palavra de Deus diz que a porta do mundo é uma porta muito larga. E quando você entra por essa porta, ela é satisfatória. A Bíblia diz isso. Ela traz algo, puxa, que maravilha, mas o final dela é destruição, é afastamento, não é um lugar de relacionamento com Deus. Há um lugar que é diferente desse, a porta é estreita, há um esforço, às vezes há um negar, sim, mas é um caminho de bênção, e o final dele é a vida eterna com Deus. Então a gente precisa entender, se acontece, por isso eu falo aqui, se você tiver num caso que precisa lutar, lute, persevere, determine, não desista, persevere, vai guardando os pontos, persevere. Eu estou num relacionamento de ambiente, eu fui encontrado. Quantos encontrados estão aqui? Levante a mão e dá uma glória a Deus. Então preste atenção, se eu fui encontrado por Jesus, eu entendo que o relacionamento e o ambiente que eu estou é um outro ambiente. Por isso Jesus diz, as coisas se vieram novas, o ambiente é novo. E esse ambiente novo é um ambiente de promessa, é um ambiente que Deus nos dá força. Então, se eu preciso resolver e parece impossível, para Deus não há impossível. Não há impossível. Amém ou não amém? Amém. 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 Então, não aceite uma palavra. Eu estou insistindo nisso, às vezes você não entende. É assim mesmo, quando a gente prega, a gente tem toda uma escrita aqui, mas às vezes Deus dá uma ênfase em alguma coisa, porque Deus está falando com alguém. É assim a palavra de Deus de Hebreus 4:12, se não estiver aqui enganado, mas diz que a palavra de Deus é uma palavra viva, eficaz, é a espada de dois gumes. É o logos e o rema. Essa espada que a gente pensa que é aquela espada que a gente olha, mas a espada de Deus é a palavra. É logos e rema. Então, logos é a palavra de Deus, mas o rema é a palavra específica para um tempo específico, para uma pessoa específica. E quando a gente está falando, o rema vai sendo liberado. E essa porção vai caindo no coração de vocês. Amém? Então toma posse disso. Às vezes você fala, hoje em dia é impossível trabalhar. Porque às vezes ele está falando isso, você está pensando só outras coisas. Mas às vezes você está falando, é impossível hoje, está tudo difícil. Persevere. Deus vai abrir essa porta. Você tem que ter alguém que não pare. Tem que ter alguém que determine. Uma das coisas que nós temos orado nesta igreja, e desde que nós começamos, eu tenho orado para todos os jovens trabalhar na sua área, que escolheram. Ninguém vai ser advogado e trabalhar vendendo cachorro-quente. Nada contra quem vende cachorro-quente. Mas se a pessoa estudou anos, aí ele vai trabalhar no shopping. Muito bom quem trabalha no shopping. Mas está entendendo comigo? Estão aqui comigo? Se você estudou para ser advogado, você quer trabalhar numa empresa como advogado.
Se você estudou para ser dentista, você não quer ficar levando o cachorro na rua para passear, para ganhar um dinheirinho. Não, nada contra os cuidadores de cachorro. Vocês estão comigo aqui, estão entendendo? Mas aquela pessoa estudou para ser dentista. Então, uma das coisas que eu oro ao Senhor, que eu coloco o Senhor, e tem uma equipe aí que ora comigo, a gente determina que todos os nossos jovens serão bem-sucedidos. Porque quando nós vemos um jovem abençoado, a igreja é abençoada. Porque é menos problema, irmãos. Porque quando você vê famílias abençoadas, menos problemas e mais famílias poderão ser abençoadas. Então não há casos impossíveis para Deus, amém? Então toma posse disso. Estamos perdidos, fomos encontrados. Estávamos longe, fomos aproximados. Efésios 2,13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, isso é a base, foram aproximados mediante o sangue. O sangue de Jesus tem um poder tremendo. É vida. Quando a gente fala do sangue, não pensa no sangue derramado. Pense no poder do sangue. O poder libertador que está no sangue de Jesus. É Ele que nos liberta. Isso é muito forte. O precioso sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. Foi o preço do nosso resgate. Eu quero dar a base. 1 Pedro 11:18. Para você que está anotando. Eu posso ouvir um glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Foi derramado na cruz, então sangue. Essa ação de Jesus não foi uma ação só para mostrar que ele é um mártir. Jesus não veio aqui para falar, fui mártir. Eu cheguei aqui e vi. Não, Jesus veio com um propósito. O nome dele, quando foi iniciado, qual seria o nome de Jesus? O nome dele será Jesus. Ele salvará o povo dos seus pecados, do afastamento. Então ele veio com um propósito. Tudo que ele fez era com um propósito. Então ele derramou o seu sangue, ele morreu na cruz. Por isso que nós vamos rememorar daqui a pouquinho aquilo que ele fez. Mas ele está vivo, viu, gente? Eu quero dizer a você que ele está vivo, ele ressuscitou. Aí não fala de um Deus morto, não. Mas é importante falar desse feito, porque o sangue foi, e o sangue é vida. Então ele deu a sua vida por resgate de muitos. E aí a palavra de Deus diz, é 1 Pedro 1,18, se você quiser referir. Aí, pois saibam que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, não foi por dinheiro, porque salvação não se conquista por dinheiro. Ouro para que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, permitida por seus passados. Então, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Amém? Glória a Deus. Fomos comprados, fomos achados. Quais são? Então, quero falar aqui, são 5 pontos rápidos, mas que nos mostra que este encontro nos trouxe paz e tranquilidade, pois ele venceu a morte, por isso não passaremos a segunda morte. Esse encontro com Jesus, antes de falar esses 5 sinais aqui, é muito importante falar isso, porque qual é a garantia que Jesus nos deu quando ele entregou sua vida e venceu a morte? Ele disse que quando você confia nisso, por isso ele te traz o ambiente de vida, ele te traz novamente para aquele ambiente que foi perdido. Hoje, pela fé, a gente já vive isso, um dia viveremos eternamente, amém? Então ele traz, porque ele venceu a morte, aí a palavra de Deus vai dizer aqui, o que Jesus fez na cruz, ele traz essa tranquilidade, porque nós não passaremos a segunda morte. A segunda morte é a morte do afastamento. É a morte daqueles que estão perdidos. Então nós não passaremos por isso, amém? Por isso você deve dar assim muita glória ao Senhor, porque ninguém pode se separar desse amor. Nada pode nos separar desse amor, dessa certeza de um dia vamos morar com Ele. Quais são os sinais manifestos naqueles que foram encontrados por Jesus? Passamos a viver num ambiente de relacionamento, já falei esse ponto. Então nós passamos a viver nesse ambiente. Amados, presta atenção uma coisa que Deus está me colocando aqui no meu coração, no meu espírito para falar. Às vezes você pode dizer assim, mas e quando a gente falha, pastor? E quando a gente erra? E aí, a gente sai do ambiente, a gente está perdido? Não, o Senhor te ama. A palavra de Deus diz que você, um dia que você foi filho, guarda isso aqui que eu vou falar. Um dia filho, sempre filho. Ah, pastor, não. Um dia filha, sempre filha de Deus. Mas e se eu afastei? Deus está com os teus olhos só te esperando.
esperando você voltar. Ele está ali, ó. Um dia ele vai voltar. Todo mundo não está acreditando, mas o pai está lá, na porta. Um dia ele vai aparecer lá. E a palavra de Deus diz que isso aconteceu no filho pródigo. Um deles se afastou, mas um dia veio ele. Eu pequei contra ti, pai. O pai não deixou nem ele falar, já colocou o anel, você está debaixo da bênção. Entra, porque Deus não vai apontar o teu dedo e vai dizer, mas você não é fácil, né? Você, esse tempo todo, hein? Peraí, dá uma surra nele antes para poder resolver, para ficar calmo. Não, o Senhor vai te abraçar, vai dizer, estava com saudade, eu estava com saudade, recebe um beijo. É gostoso de receber um beijo? Quando, Jesus dá um beijo em você, falando, vem logo, fica nessa não, vem. Aí você vai preocupada. Senhor, eu fiz tanta coisa. Fez. Você está se arrependido? Se arrependimento, a remissão de pecados. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Segundo, passamos a testemunhar daquilo que Jesus realizou na nossa vida. Foi com a mulher samaritana. Os pontos já estão bem ligados. Então por isso eu estou aqui devagar para você ver que os pontos já estão ligados. Eu não vou precisar me aprofundar. Mas o segundo ponto seria, quais são os sinais manifestos naqueles que foram encontrados por Jesus? Que eles passam a testemunhar daquilo que Jesus realizou em suas vidas. A mulher samaritana foi tão impactada que ela foi testemunhar. E as pessoas vieram saber que era Jesus. Então Jesus espera que o que Deus vai transformar, Deus vai tratar, o impossível vai tornar-se possível. Você abre a boca e diz, eu fui assim, mas hoje eu sou diferente. Um dia eu fumei, rapaz, eu fumava, era 3 maços de cigarro. Mas hoje eu não consigo colocar um na boca, porque o Senhor me libertou. Isso não é brincadeira não era fácil. Mas Jesus me botou agora eu uma pessoa tranquila. Então, cada um vai ter uma experiência. A minha experiência é válida para mim, entende isso? Aí eu posso contá-la para que você saiba o que Jesus fez na minha vida. Mas Ele não vai fazer da mesma forma com você. Deus é especialista em pessoas. Ele sabe tratar cada um daquilo que precisa. Por isso, pode confiar no Senhor. Aquela mulher tinha problemas emocionais, tinha problema na família, tinha problema com relacionamentos, mas quando Jesus impactou a vida dela, ela não se preocupou mais com nada, ela foi na cidade, ela abriu a boca e disse, olha, eu encontrei o Messias, está bem ali, estava me dando água, me oferecendo água da vida, ele transformou meu coração, eu sou outra mulher, e aqueles homens foram tão impactados que foram conhecer Jesus. Ele disse, não é porque você está falou, mas agora nós o conhecemos. Amém? Terceiro, recebe segurança. É o sinal daqueles que foram encontrados. Você recebe segurança e proteção. Olha o que diz o Salmo 139, versículo 5. Tu me cerca por trás e por diante. Deus te guarda, irmãos. Deus te guarda frente e trás. É a proteção do Senhor. Irmão, do mundo espiritual, deixa eu falar uma coisa, não vou entrar profundamente nesse assunto. Alguns sabem disso. E você que não sabe, a luta espiritual com a maldade é muito séria. E quando eu falo, não é a questão dos demônios em si, mas estou falando com pessoas que agem como servos desses demônios. E às vezes eles fazem levantes contra uma pessoa, para que ela não seja feliz, para que o relacionamento não aconteça. Elas fazem ataques espirituais. Ela traz doença para a pessoa. Eu não estou falando aqui para os encontrar, mas preste atenção nisso. Eu não vou me aprofundar, mas eu quero que você guarde esse detalhe, porque eu estou dizendo, para aqueles que foram encontrados, há proteção, há livramento. Eu lembro quando Job, Deus me fez lembrar agora, não está ali anotado, mas o Senhor me fez lembrar, quando eu estava na Filadélfia, em Rocha Miranda, eu morando aqui na Tijuca, eu e minha esposa íamos para Rocha Miranda. Nós éramos namorados, depois nos casamos, mas a gente ficou noivo, ficamos 4 anos lá. Aproximadamente 4 a 3 anos. Depois fomos para Macapá, casados. Mas eu lembro que aconteceu um fato, e muito sério. Alguém na igreja estava falando de Jesus, uma moça. Eu estava me fazendo lembrar. Obrigado, Espírito Santo. Bem, uma moça estava e ela contou a experiência. Ela estava no colégio, e alguém disse para ela, eu vou lá visitar a sua casa. Ela disse, o quê? Eu vou lá na sua casa de noite. Eu falei, como assim? Eu vou lá. Eu vou sair do meu corpo, vou lá dentro do teu quarto. Ela falou, não vai não.
Ela entendendo as coisas espirituais, ela foi para casa e orou. Por quê? Porque isso é real. E aquela pessoa conseguia sair do corpo por uma ação espiritual da maldade, era levado por uma ligação. E os irmãos estão conseguindo entender, mesmo sendo leve na minha informação? E ela estava em casa e ela começou a orar: Senhor, aquele jovem, aquele meu amigo, disse que ele vai vir aqui no meu quarto, vai entrar aqui no meu quarto. E ela começou: Senhor, tu aqui que guarda, que me protege, tu que me livra dos perigos. E ela foi dormir. E aí, no outro dia, aquele jovem contou: eu fui lá na sua casa. Eu saí, fui. Ele estava na casa dele, presta atenção. Ele não saiu de casa, ele foi. E aí, há um nome para isso, agora perdi o nome. Ele saiu do corpo, ele foi até a casa dela, ligado com esse fio de prata. E aí, quando ele chegou lá, ele chegou perto da janela para entrar, ele não conseguiu entrar. Tinha um anjo do Senhor lá. Ele viu o anjo, e ele não conseguiu entrar. E ele contou para ela: eu fui na sua casa, mas eu não consegui entrar, porque tinha um anjo lá. Raxalá maior. Ele te guarda. Irmão, a gente não tem ideia. Aqueles que trabalham no mundo espiritual da maldade, eles sabem. A gente precisa se aprofundar nisso, não. A gente só precisa se assegurar com Jesus. A única coisa que aqueles que foram achados, encontrados, Deus espera que você esteja no ambiente de relacionamento, porque quando você clamar, Ele te protege, ninguém te toca. Ele dá ordem a anjos, está lá no Salmo 90, Ele dará ordem a anjos a teu respeito, para guardar você. Oh, esse Jesus é maravilhoso. É maravilhoso. Muito obrigado, Jesus. Quarto, somos orientados pelo Espírito Santo em todas as coisas. Não seremos enganados. Seremos orientados em todas as coisas. Deus vai revelar, guarde isso aqui, Deus vai revelar o que está acontecendo. Uma das coisas daqueles que foram encontrados, que estávamos perdidos, foram encontrados para Jesus, e eu sempre vou voltar para esse ponto, Ele nos coloca nesse ambiente de relacionamento. Ele começa a querer que você tenha fé e seja perseverante. Você precisa orar, você precisa buscar a Deus. Você entende porque essa igreja fica insistindo em você orar? E não é orar aqui, o ambiente de relacionamento é todo lugar. Sabe por quê? Que Ele diz que vai estar contigo todos os dias, em todos os lugares. Eu estava fazendo minha ginástica, eu lembrei, né? Eu estava fazendo minha ginástica, daqui a pouco eu lembrei: Espírito Santo, tu está aqui, né? Eu estava fazendo ginástica, eu falei: tu está aqui, né, Espírito Santo? Está gostando que eu estou fazendo ginástica aqui? Pode deixar que eu vou vigiar. Eu falei com ele, estava lá. Parece engraçado, mas é a realidade. Assim como nessa parte engraçada, mas estiver na hora do perigo, eu falei: Espírito Santo, segura essa onda aí que está difícil. Aí o Espírito Santo falou assim: deixa, fica aqui atrás, porque eu resolvo essa causa. Porque Ele vai te proteger, amém? Ele vai te guardar. Então, nós seremos orientados em todas as coisas. Então, você não vai ser enganado. Por isso eu falo: vai fazer um negócio? Ora. Vai comprar alguma coisa? Ora. Vai fechar uma sociedade? Ora. Vai ter relacionamento de namoro? Ora. Ora, porque para você não ser enganado. Né? Vai levar gato por... meu irmão. Gato por lebre. Então você ora, porque aí Deus te mostra. Deus te mostra se vai dar certo, se vai dar resultado. Se nós fizermos isso, nós seremos bem-sucedidos em todas as coisas, irmãos. Você quer ter sucesso? Ter resultado? Busca o Senhor, seja orientado pelo Espírito Santo. Essa é uma característica daqueles que foram encontrados. Olha, você por você entender, Deus vai dar discernimento e você vai conseguir expulsar até aquele espírito que está tentando agir. Paulo passou por isso lá em Atos 16, 18. Viu uma menina que estava dando muito resultado e ela começou a falar: olha, esse homem de Deus,
esse é o servo Altíssimo e tal. E Paulo começando a escutar que ela está falando alguma mentira, não. Mas é um espírito de engano. Irmãos, até na palavra bonita, presta atenção aqui. Até nas palavras bonitas, você pede, Senhor, por que essa palavra está chegando bonita aqui? Não fica logo. Peraí, eu tenho essa palavra bonita aí, Senhor, o que está vendo aí? Por que está querendo me levantar assim? O que está acontecendo por trás? Se for tudo certo, Deus fala, fique em paz. Mas se tiver algo errado, Deus fala, repreende. Repreende. O que está ali atrás é engano. E aí Paulo repreendeu aquele espírito que estava até falando bonito para ele. Ele disse, está repreendido, aquele espírito foi afastado. Então, amado, nós temos base para aqueles que foram encontrados. São sinais que Deus espera que a gente tenha com ele. Vamos para frente. 5. Ele nos dá vitória sobre nossos inimigos. Irmãos, se tem uma coisa que se levanta toda hora, é inimigo, né? Todo dia você acorda e já está lá o leão já rugindo. Já está o urso fazendo cara feia para a gente. E quando não é o próprio Golias, né? Aí que é bronca, né? Outro dia eu acordei e alguém me ligou, pastor, já começou, nem acordei. Eu falei, então volta a dormir. Volta a dormir. Porque se nem acordou, então dorme e pede o Senhor, faz. Mas a grande verdade é essa, né? Então nós temos 2 exemplos de vitória. Então, só referência, Josué 6. Josué precisava de direção de Deus. E ele precisava resolver, Deus deu estratégia. Para termos de vitória, pede a Deus estratégia. Não entra de qualquer jeito, pede a Deus estratégia. Deus, o que eu preciso fazer? Se você for ler esse texto de Josué 6, deu toda a estratégia para ele. Faz assim, faz assado, você vai ter esse movimento, você vai levar assim os levitas, na hora certa você vai gritar e as muralhas vão cair. Que você receba nessa manhã a estratégia, amém? Você é o encontrado de Deus, por Jesus. A outra coisa é que tem situações que você só vai louvar. É aquele texto de Josafá, 2 Crônicas 20. Tem momentos que Deus fala assim, essa batalha não é sua, não. É tão bom quando chega assim, irmão. Ou esse é um dos melhores, irmão. Essa batalha não é sua, não. Essa batalha é minha. Tem hora que você vai batalhar, Deus vai te dar estratégia, mas tem hora que Deus vai falar assim, você tá, deixa aqui, agora eu entro em cena. Essa batalha só me louva. Olha a importância da adoração. Pare de reclamar. Eu sei que dá vontade de reclamar. Nós somos humanos. A primeira coisa que é a gente reclamar. Puxar cabelo, né? Ficar batendo no ar, reclamando. Mas o Senhor fala, não reclama. Louva. Porque com louvor eu vou destruir seus inimigos. Então, essa é a estratégia. Você precisa saber esse sinal. 6º. Vamos para o 6º. Não, acabou. Acabou. Eu pensei que tinha botado 6º. Mas são 5. Não, são 6º mesmo, desculpe. É que eu botei 4, 5, 5. É o 6º. Que as bênçãos do Senhor, e a última é, que as bênçãos do Senhor, aqueles que são encontrados, aqueles que estavam perdidos, foram achados e encontrados por Jesus, ele diz aqui, as bênçãos do Senhor te seguirão. Bondade e fidelidade e misericórdia te acompanharão, te seguirão, te alcançarão. Aleluia! Salmo 23, 6. Vamos ler isso aqui para nós podermos ir. Os músicos já podem vir aqui para frente. Salmo 23, 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Olha, nós fomos encontrados, então estamos em um ambiente favorável. Amado, você está no melhor ambiente, no ambiente com Deus. A segunda coisa que aprendemos, nós não vamos parar de orar. Se as coisas se levantaram, nós seremos aquele que ficará na brecha, até ter solução. A outro momento, nós vamos acompanhar e pedir a Deus direcionamento. Não vamos perder a nossa fé. Não vamos perder fé, porque é nessa fé que Deus opera. Deus quer que você confie nele.
Persista e confie que as portas vão se abrir. Você vai ser orientado pelo Espírito Santo. Você não vai ficar perdido sem saber o que fazer. Deus vai te dar estratégia para essa luta que você está passando. Saiba que a vitória é nossa, a vitória é sua pelo nome e pelo sangue de Jesus. E por último, a palavra de Deus diz que a fidelidade do Senhor. Imagina, você acorda de manhã, está a fidelidade e a misericórdia, né? Bota ali para ver como bota ali. A bondade e a fidelidade, vamos ver o texto ali como está nessa versão, é Salmo 23:6. Ali a bondade e amor leal, né? Fidelidade. A bondade e a fidelidade. Aí você acorda de manhã, a bondade e acordou. Você imagina isso, eu quero que você imagine assim. A bondade e a misericórdia falou, está preparado, nós temos que acompanhar ele. Aí você vai, escova os dentes, faz as coisas, sai a bondade, vai te acompanhando, vai te seguindo, para que a bênção do Senhor seja abundante na sua vida. Irmãos, é isso que Deus quer para você. É isso que você vai tomar posse nessa manhã. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, para nos dar uma confiança, uma certeza de vitória que ninguém pode nos dar. Independente se eu passar por alguma circunstância, porque eu não vivo pela circunstância, eu vivo pelo amor de Deus. E sei que Ele é poderoso para realizar acima do que eu pedi, acima do que eu pensar. Você tome posse nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?